Hoje é dia 13 de maio de 2018, ou seja, 130 anos da abolição do trabalho escravizado no Brasil. Este é um tema extremamente importante para a população negra e, infelizmente, não é tão importante assim para a população branca. Então, eu quero me dirigir às pessoas negras, às pessoas brancas, às pessoas indígenas, a toda a sociedade brasileira, para ajudar a construir uma visão do processo abolicionista diferente daquela que é mostrada nos livros didáticos, nos trabalhos escolares que vão ser feitos ao redor desta data, né? Enfatiza-se muito o 13 de maio como um ato quase isolado, benemérito da princesa Isabel. É claro que a gente não descarta isso, ela poderia ter sido diferente, ter adiado ainda mais a abolição da escravatura, mas é importante se dizer que o processo abolicionista vem de longa data. Vem, por exemplo, das lutas quilombolas. Minas Gerais é riquíssima em experiências quilombolas, né? O que foram estes quilombos? A construção de espaços libertários livre da escravização, pelos próprios escravos, pelas mulheres escravizadas, né? Construíam em regiões remotas do nosso estado, de outros estados. Na época a gente falava desde as sesmarias, depois as províncias, e agora a gente fala em estados brasileiros. Desde que se começa o projeto de escravização no nosso país, que durou mais de 300 anos, você tem a resistência negra no nosso país. Quando acontece a abolição, no 13 de maio, a grandíssima maioria da população negra já tinha se libertado através de outros mecanismos, de outros expedientes, como as cartas de alforria. Por que a gente é tão crítico? Porque nós que somos dos movimentos de consciência negra, dos movimentos negros, somos tão críticos e tão críticas em relação à abolição da escravatura? Porque trata-se de uma iniciativa. A Lei Áurea, por exemplo, só tem um artigo, né? Fica decretado o fim do trabalho escravo, e nenhuma outra política e nenhuma outra lei foi implementada na ocasião para que esta população negra finalmente, totalmente liberada do trabalho escravizado, totalmente eu ponho entre aspas, porque até recentemente nós sabemos que em vários bolsões de nosso país, inclusive de Minas Gerais, se encontram populações trabalhando em condições, né? Tem todo esse eufemismo, esta maneira de dizer bonita, pessoas trabalhando em situações análogas às da escravização. Então, por que nós somos críticos em relação à abolição da escravização no país? Porque nenhuma outra medida, nenhuma outra política foi implementada na ocasião para beneficiar esta população que saía das lavouras, né, que saía das casas, liberta, finalmente liberta. E eu não estou falando com o meu olhar hoje de 2018, né? Eu estou falando de uma situação já identificada por abolicionistas mais críticos que diziam, na ocasião, da necessidade de se promover, por exemplo, uma reforma agrária. Vários abolicionistas já sabiam, né, que não adiantava nada. Que bom, bacana, vocês estão livres, está liberado o trabalho escravizado no Brasil. E aí, para onde essa população negra iria? Como ela seria absorvida no mercado de trabalho? Vale lembrar que era um Brasil agrário,
principalmente agrário, então aquela população deveria ter tido acesso à terra para continuar fazendo o trabalho que já fazia. E não teve, né? Você não tem uma política de reforma agrária naquela ocasião, e pior ainda, mesmo as famílias negras, as comunidades negras que ocupavam, né, territórios que a gente chama hoje de quilombos, foram expropriadas dessas propriedades, né? Eu gosto muito de mencionar André Rebouças, André Pinto Rebouças, um grande abolicionista deste país, um homem negro, né, baiano, que sempre foi um ardoroso defensor da reforma agrária e que denunciava as enormes propriedades de terras dos escravizadores, dos proprietários rurais, que eram donos, se até hoje eles são donos de latifúndios enormes, a concentração da propriedade fundiária no Brasil ainda é um escândalo, imagine naquela época. E ele identificava, ele não falava assim, proprietários rurais, não, ele falava, por exemplo, Antônio Prado, chamava o Antônio Prado de facinoroso, era um crítico veemente dos latifundiários, da concentração, do monopólio de terras no Brasil. Então a população negra não tem acesso à terra naquela ocasião, nem a escola, Os debates que acontecem na Assembleia Provincial Paulista, sobre a qual a gente tem documentos, tem livros publicados sobre que rolava antes da abolição, a visão dos políticos em relação à população negra, era tudo eivado de racismo, porque eles não queriam nem os brasileiros brancos de origem portuguesa, porque achavam que ao longo, desses mais de quase 400 anos de trabalho escravizado, os portugueses também tinham se contaminado com essa gentinha. E, infelizmente, a abolição acontece no país com a hegemonia das ideias, do racismo científico, né? Que contaminou todas as áreas do conhecimento. É o urbanismo, a psiquiatria, a medicina, a antropologia, a literatura, todas as áreas de conhecimento são impregnadas, são contaminadas pelo racismo científico. Teóricos do racismo estiveram, inclusive, no Brasil, fizeram escola na corte portuguesa, né, na corte brasileira, e você tem, então, todo um projeto abolicionista que surge marcado, selado pelo racismo científico, né? Então, não é à toa que nós temos que ter uma posição extremamente crítica em relação ao projeto de nação construído pelas elites republicanas, que se tornaram republicanas da noite para o dia, né? Nós sabemos muito bem que em 1888 se extingue o trabalho escravizado formalmente no Brasil e pouco mais de um ano depois a monarquia cai. A república é obra, inclusive, de um golpe de Estado conduzido, capitaneado pelos militares. Então, você tem todo este quadro extremamente desfavorável à população negra. Você tem também como uma das estratégias para a construção deste projeto de nação o imigrantismo. Começam a se disseminar as ideias de que a população negra não era apta para participar do mercado de trabalho, que a gente não daria conta de ingressar no mundo do capital. Veja bem, no Brasil rural já decretavam que a gente não daria conta de fazer trabalho fabril, o que é uma mentira, porque mesmo durante a escravização em Minas Gerais, por exemplo, havia trabalho escravizado na Companhia de Tecidos Cedro Cachoeira. Então, falar que a gente não daria conta,
foi o que fizeram. Toda a historiografia econômica no nosso país é marcada pela ideia de que nós éramos uma mão de obra desqualificada e que, portanto, teria que vir operários, trabalhadores, e não queriam nem do sul da Europa, não. Eles queriam gente loura, de olhos azuis, do norte da Europa, né? Então, queriam trazer esses imigrantes supostamente qualificados, o que é uma mentira, não é uma mentira contada por Diva Moreira, mas contada pela historiografia, inclusive branca, que mostra que estes trabalhadores que migraram para o Brasil era gente sem nenhuma qualificação, por exemplo, gente do sul da Itália, gente analfabeta. Nenhum país exporta irresponsavelmente a sua população qualificada, a sua população alfabetizada. Vieram para o Brasil trabalhadores sem a menor qualificação, mas fortemente incentivados, apoiados pelo Estado brasileiro. Em Minas Gerais, as colônias agrícolas de Juiz de Fora, de São João del Rei, elas são totalmente apoiadas, financiadas pelo Estado, que lhes concede terras, né? lhes concede ferramenta, inclusive remédios, ingredientes, alimentação, para que essa população se mantivesse em Minas Gerais. Porque nós sabemos que, historicamente, a imigração começa nas regiões litorâneas, nas regiões portuárias. Então, São Paulo recebe muito mais imigrantes através do Porto de Santos, Rio de Janeiro também recebe muito mais imigrantes, o sul do país, todo um incentivo à imigração no sul do país, inclusive com algo feroz, que foi a chacina, o genocídio contra os povos indígenas. Então, esta república, né, nasce sob o signo do genocídio da população negra, de exclusão da população negra, deste projeto de nação e de genocídio dos povos indígenas. Então, hoje, eu estou sempre batendo na tecla da necessidade da gente construir um novo projeto, e neste mundo globalizado, que tem muitos aspectos extremamente perversos, mas também dimensões extremamente positivas, eu acho que nem vale a pena a gente falar mais de um projeto de nação, mas um projeto de uma plurinação, em que todos os povos sejam bem acolhidos, vivam com dignidade, vivam de forma fraterna, libertária, comunal, sabe? Respeitando-se uns aos outros, porque todos nós merecemos ser respeitados e viver com dignidade.